E aí, galerinha, vamos então à nossa resolução de exercícios sobre as pirâmides. Primeiro exercício, as figuras representam pirâmides. Complete o quadro com o que é pedido. Então, em relação a cada uma das 4 pirâmides, nós queremos descobrir o número de vértices, arestas e faces. Então, na pirâmide A, observem então que ela tem 3 vértices na base e mais um no topo. Então, 4 vértices. As arestas são as varinhas. 3 aqui na base e mais 3 subindo. Então, um total de 6. E faces, uma na base, mais uma, 2, 3 nas laterais. Então, 4 faces. Na pirâmide B, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. E faces, uma na base e 4 nas laterais. Então, 5 faces. Na letra D, 1, 2, 3, 4, 5 vértices, mais um no topo, 6. Arestas, 1, 2, 3, 4, 5 na base, mais 1, 2, 3, 4, 5 subindo. Então, 10. E as faces, uma na base, mais 5 ao seu redor. Então, 6 faces. E por último, a letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um no topo, 7 vértices. As arestas, 6 na base e 6 subindo na lateral. Então, totalizam 12. E as faces, uma na base, mais 6 nas laterais. Então, 7 faces. Questão 2. No módulo anterior, mostramos que há relações interessantes sobre o número de faces, vértices e arestas com o polígono que forma a base do prisma. Da mesma forma, nós podemos analisar outras curiosidades envolvendo as pirâmides. Então, tomando como referência as pirâmides indicadas para montagem, aquelas que vocês já montaram de cor amarela, e o quadro do exercício anterior, pense, analise e responda ao que se pede. Em cada pirâmide, há sempre um polígono na base e um único vértice fora desse polígono? É verdade. Observem que sempre nós temos um polígono formando a base e um vértice lá no topinho da pirâmide. Para contar o total de vértices de uma pirâmide, é correto afirmar que basta adicionar uma unidade ao número de vértices da base? Verdade também. Nós contamos o número de vértices da base mais um, que é aquele que está no topinho da pirâmide. O número de arestas é o dobro no número de lados do polígono da base? Verdade também. Observem lá, se a base, por exemplo, tem 3 lados, eu preciso de 3 arestas que se unem lá no topinho. Então, 3 mais 3, 6, que é sempre o dobro. E o número de vértices e de faces é igual em uma pirâmide. Também verdade, se vocês observarem a tabela do exercício anterior, a nossa coluna de vértices e de faces é sempre igual. Questão 3. Uma pirâmide foi formada por um polígono de 6 lados na base. Então, é correto concluir que o número de aresta é? Pelo exercício anterior, a gente disse que o número de arestas é sempre o dobro do número de arestas da base. Se a base tem 6 lados, são 6 arestas na base, mais 6 laterais, totalizando 12 arestas. Questão 4. A forma de um cone mostrado na ilustração pode ser semelhante ao de uma pirâmide. É claro que, por não ser um poliedro, o cone não pode ser uma pirâmide. Além desse fato, há 2 características básicas apontadas no texto teórico que fazem com que o cone não seja uma pirâmide. Explique quais podem ser essas 2 características. Bom, ele acabou de dizer, olha, o cone não é um poliedro, por isso ele não pode ser uma pirâmide, porque a pirâmide é o poliedro. Mas mais que isso, para ser considerado uma pirâmide, a sua base tem que ter a forma de um polígono. E o cone tem um círculo na base. Então, essa é uma característica. Além disso, as faces laterais da pirâmide são triangulares e a do cone não. Então, esse é a segunda característica que faz com que um cone não possa ser considerado uma pirâmide. Questão 5. Considere uma pirâmide de base hexagonal. Tomando como referência o nome deste sólido, faça o que se pede. Qual o nome do polígono da base dessa pirâmide e quantos lados tem a base dessa figura espacial?
Bom, se é uma pirâmide hexagonal, o polígono da base é um hexágono que tem 6 lados. Dê o total de vértices da pirâmide. Então, nós vimos que os vértices, a base tem a mesma quantidade de vértices e de lados. Então, 6 lados, 6 vértices. E aí, mais um vértice no topo. Então, ela tem 7 vértices. O total de arestas. As arestas são sempre o dobro do número de vértices. Por quê? Porque a base vai ter 6 lados, então 6 arestas. Mais 6 que se unem lá no vértice do topo. Então, 6 com 6, 12 arestas. E o total de faces? Nós vimos que as faces têm a mesma quantidade de vértices. Então, se tem 7 vértices, ela terá 7 faces, sendo 6 na lateral e uma na base. Questão 6. É possível que uma pirâmide tenha um número ímpar de arestas? Pense nisto e responda justificando a sua resposta. Pessoal, não tem como. Por quê? Nós dissemos que o número de arestas é sempre o dobro do número de lados da base, ou o dobro do número de vértices. Se é o dobro, significa que é multiplicado por 2. E quando nós multiplicamos por 2, nós sempre teremos um número par. Então, é impossível que o número de arestas de uma pirâmide seja ímpar.